Ele lhe disse que havia encontrado outra pessoa, mas 3 anos depois, em um baile de gala de caridade cintilante, o CEO milionário congelou, enquanto uma garotinha com os olhos dele se escondia atrás do vestido dela. Daniel Almeida sempre acreditou que entendia exatamente o que queria da vida: estrutura, disciplina, sucesso, e uma parceira que se encaixasse perfeitamente na imagem que ele havia construído para si. Por anos, essa ilusão se manteve firme, e ele se movia a cada dia como se seguisse um roteiro perfeitamente adaptado para um CEO milionário. No entanto, no dia em que disse a Helena que havia encontrado outra pessoa, havia uma estranha pesadez sob a confiança em sua voz, um peso que ele não conseguia identificar, como se parte dele soubesse que estava proferindo uma mentira que só entenderia muito mais tarde. O escritório ao redor deles estava impecável e polido, o skyline brilhando atrás de vastas janelas de vidro, e Helena estava quieta no meio de toda aquela perfeição fria, um contraste suave e quente que tornava tudo mais nítido. Ela não interrompeu, não elevou a voz, não lutou. Seus olhos azuis, sempre tão brilhantes quando ela ria, estavam calmos agora, quase demais, e essa quietude não natural fez o estômago de Daniel se contorcer, mesmo enquanto ele se forçava a manter sua expressão ilegível. Ele esperava raiva, ele esperava lágrimas, ele esperava perguntas. Mas Helena apenas inspirou profundamente, como se estivesse se preparando contra uma tempestade que mais ninguém podia ver. Ela mexeu na manga do suéter, um velho hábito que ele não percebeu que havia memorizado, e por um momento ele viu o vislumbre da vulnerabilidade que ela estava tentando esconder. Piscou como uma vela ao vento, breve, mas real. Então ela endireitou os ombros com uma dignidade silenciosa e o momento frágil desapareceu. Ela assentiu uma vez, aquele pequeno movimento carregando mais aceitação e dor do que quaisquer palavras poderiam. Este simples gesto o pegou de surpresa de uma forma que ele não compreendeu totalmente, mas ele se recusou a demonstrar. Ele disse a si mesmo que partir era o melhor para ambos. Ele disse a si mesmo que a mulher que ele estava vendo agora se encaixava na vida que ele havia planejado, na imagem que ele precisava. Ele disse a si mesmo que Helena, com sua suavidade e sinceridade, seria mais feliz longe das exigências implacáveis do mundo dele. Mas quando ela passou por ele e pegou a maçaneta da porta, algo dentro dele apertou involuntariamente, um breve pânico que ele sufocou antes que pudesse entendê-lo. Helena parou por um instante, com a mão na maçaneta, como se silenciosamente estivesse tomando um último fôlego antes de cruzar um limiar do qual nunca poderia retornar. Ela não olhou para trás. Ela simplesmente saiu do escritório com uma graça silenciosa que parecia o fechar de um capítulo que nenhum dos dois estava pronto para encerrar. No momento em que a porta se fechou, o silêncio no escritório ficou incrivelmente alto. Daniel ficou ali, cercado por tudo pelo que ele sempre trabalhou: sucesso, poder, ordem. No entanto, sentiu-se estranhamente vazio, como se algo essencial tivesse sido removido. Ele tentou ignorar, ocupando-se com papelada, mensagens e prazos futuros, mas cada tarefa apenas fazia o vazio se instalar mais profundamente. Ele se convenceu de que era apenas culpa residual, algo que desapareceria com o tempo. Mas o tempo não suavizou a estranha dor, apenas a empurrou mais fundo nele, para um lugar que ele não descobriria até que fosse tarde demais. Helena deixou a cidade antes do amanhecer, carregando apenas uma única mala, sua bolsa e os pedaços de uma vida que ela não reconhecia mais.
A rodoviária cheirava a café, metal frio e exaustão, e ela se sentiu estranhamente invisível ao comprar sua passagem com as mãos trêmulas. Ninguém se importava que ela estava deixando para trás um homem com quem ela um dia imaginou um para sempre. Ninguém notou a maneira como ela continuava pressionando a palma da mão contra o estômago, como se estivesse tentando acalmar algo frágil dentro dela. O ônibus sibilou ao chegar, e quando as portas se abriram, ela entrou sem se permitir sequer um olhar para trás, aterrorizada de que, se olhasse para a cidade que chamava de lar, perderia a força para deixá-la. Ela encontrou um assento na janela, puxou os joelhos para perto e observou os arranha-céus lentamente se dissolverem na distância. Quanto mais ela ia, mais seu peito ardia, com uma mistura de coração partido, confusão e algo que parecia muito próximo da liberdade. A nova cidade a recebeu com ar salgado, ruas estreitas e o suave rugido das ondas quebrando na costa. Ela alugou o estúdio mais barato que encontrou. Papel de parede descascando, vizinhos barulhentos, um aquecedor que chacoalhava à noite, mas era dela, intocado pela sombra de Daniel. Ela aceitou todos os empregos que pôde, limpando mesas em um café, faxinando escritórios à noite, ajudando a desempacotar estoque em uma pequena loja de arte. A cada dia, ela voltava para casa exausta, suas mãos doendo, suas costas latejando. Mas havia uma força silenciosa crescendo dentro dela que ela não sentia há anos. Ela estava sobrevivendo sem ele. Ela estava reconstruindo. Ela estava aprendendo o quão forte ela realmente era, mesmo enquanto a solidão se instalava como poeira nos cantos de seus dias. Mas 2 semanas após se instalar, tudo mudou novamente. Ela estava lavando o rosto tarde da noite quando se viu no espelho, mais pálida que o normal, cansada, mas de alguma forma diferente. Sua respiração acelerou. Ela contou os dias e depois os contou novamente. A realização a atingiu com tanta força que ela teve que segurar a pia para ficar de pé. Na manhã seguinte, ela comprou um teste em uma pequena farmácia na esquina e seus dedos tremeram enquanto ela carregava a pequena caixa de volta para seu estúdio. Ela ficou sentada em sua cama por um longo tempo antes de abri-la, como se estivesse adiando a verdade inevitável. Quando o resultado apareceu, seu coração trovejou em seu peito de uma forma que ela nunca havia experimentado. Ela estava grávida. O quarto pareceu inclinar-se ligeiramente enquanto ela olhava para o resultado, a verdade ecoando alto em seus ouvidos. Ela chorou, silenciosamente no início, depois incontrolavelmente, pressionando a mão sobre a boca para abafar os soluços. Não porque se arrependesse da vida que crescia dentro dela, mas porque de repente sentiu o peso de cada medo, cada desconhecido, cada longo caminho à frente. Ela pensou em Daniel, na maneira como ele havia ficado em seu escritório, com aquela fria finalidade nos olhos. Ela pensou na mulher que ele havia escolhido em vez dela. Ela pensou na vida que havia imaginado com ele e em como ela havia se desfeito violentamente. Por um breve momento, ela imaginou ligar para ele, contar-lhe a verdade, ouvi-lo dizer algo, qualquer coisa, que a ajudasse a respirar novamente. Mas então ela se lembrou da voz dele, da certeza nas palavras. Eu encontrei outra pessoa. E ela soube que ele havia feito sua escolha muito antes de ela saber que estava carregando o filho dele. Quando a tempestade de emoção finalmente diminuiu, ela enxugou as bochechas e colocou uma mão suave sobre o estômago. Naquele momento, algo dentro dela mudou. As lágrimas secaram, substituídas por um calor feroz e protetor que ela não esperava. Essa criança não era um erro. Essa criança não era um fardo.
Essa criança era dela, e ela lutaria por aquele minúsculo batimento cardíaco com tudo o que tinha. Ela sussurrou suavemente para a quietude do quarto, prometendo à pequena vida dentro dela que seria o suficiente, que eles construiriam um futuro juntos, quer houvesse mais alguém ao lado deles ou não. Foi o começo de um tipo diferente de força, uma que ela nunca precisou antes, mas da qual ela agora dependeria a cada dia que viesse. A gravidez de Helena se desenrolou como uma longa estrada irregular, trechos silenciosos de calma, de repente interrompidos por momentos de medo, tão agudos que lhe roubavam o fôlego. A pequena cidade costeira, que a princípio parecia um refúgio temporário, transformou-se lentamente em um lugar onde ela podia respirar sem temer constantemente que pudesse esbarrar no homem que a havia partido. Seus dias começavam cedo, muitas vezes antes do nascer do sol, quando ela se sentava à pequena mesa perto da janela e tomava chá quente, observando os pescadores prepararem seus barcos, ouvindo as gaivotas chamando sobre a água. Essas manhãs tranquilas se tornaram sua âncora, a única hora em que ela se permitia sentir verdadeiramente tudo o que fervilhava dentro dela. Ela pressionava as palmas das mãos contra sua barriga crescente e imaginava o minúsculo batimento cardíaco lá dentro, tentando imaginar o rosto da criança que logo encontraria. O trabalho se tornou mais difícil à medida que sua barriga crescia. Carregar bandejas no café a deixava sem fôlego. Curvar-se para pegar suprimentos na loja de arte enviava dores agudas em suas costas e seus turnos de limpeza se tornaram quase impossíveis. No entanto, ela seguia em frente a cada dia com teimosa determinação, recusando-se a deixar o medo ditar suas decisões. Seus colegas de trabalho notaram seus movimentos mais lentos, mas nunca fizeram perguntas, e ela era grata por esse respeito silencioso. A única pessoa que demonstrou preocupação foi a idosa proprietária da loja de arte, Dona Glória, cujos olhos gentis não perdiam nada. Uma noite, depois de ver Helena esfregar a parte inferior das costas pela 10ª vez, ela simplesmente disse: "Se você precisar de ajuda, querida, venha me procurar." Não era pena, era compreensão, moldada por anos de sua própria experiência. Aquela única frase fez Helena se sentir vista de uma forma que não sentia desde que deixou a cidade. As consultas médicas eram modestas, com equipamentos desatualizados e cadeiras que rangiam, mas o médico era gentil e paciente. Ele explicou cada estágio da gravidez lentamente, garantindo que ela entendesse tudo, e quando o monitor revelou pela primeira vez o contorno fraco de seu bebê, Helena sentiu seu mundo se inclinar. Ela olhou para a imagem granulada, mal ousando respirar, lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto sussurrava olá para a pequena pessoa que já havia se tornado o centro de seu universo. Ela voltou para casa depois com a imagem apertada contra o peito, aterrorizada de dobrá-la errado ou perdê-la. A cada poucos minutos, ela parava apenas para olhar para ela novamente, sorrindo em meio a novas lágrimas. Os meses se passaram e sua vida se estabeleceu em um ritmo construído em torno da preparação. Ela economizou cada centavo extra, pulando pequenos confortos para que pudesse comprar um berço usado de uma vizinha e alguns cobertores macios de um brechó. Ela aprendeu a tricotar com um vídeo online e fez pequenos chapéus em cores neutras, sussurrando para si mesma que a criança a perdoaria pelos pontos irregulares. À noite, ela se sentava perto da janela com as mãos apoiadas na barriga, cantarolando baixinho enquanto o bebê chutava suavemente, como se estivesse respondendo à sua voz. Esses momentos a fortaleceram de maneiras que ela nunca esperou.
Cada chute a lembrava de que ela não estava sozinha, que estava construindo um futuro, mesmo que a estrada atrás dela tivesse desmoronado. Mas havia noites mais escuras também, noites em que o vento uivava contra as paredes finas de seu estúdio e dúvidas invadiam como uma maré que ela não conseguia conter. Ela se perguntava se seria o suficiente, se conseguiria dar ao filho a vida que ele merecia, se algum dia pararia de doer a forma como Daniel a havia dispensado tão facilmente. Ela se perguntava o que ele diria se soubesse que ela estava carregando o filho dele. Às vezes, ela o imaginava ligando, pedindo desculpas, implorando para que ela voltasse. Outras vezes ela o imaginava rindo, confirmando todos os medos que ela tentava enterrar. Ela lutava contra esses pensamentos ferozmente, recusando-se a deixá-los roubar a esperança que estava nutrindo para seu bebê. Quando o trabalho de parto veio, chegou de uma forma que parecia incrivelmente súbita, mas inevitável. Ela acordou em uma manhã cedo com uma dor aguda que ondulou por seu corpo, roubando-lhe o fôlego. Por um momento, ela ficou congelada na luz fraca de seu quarto, ouvindo as ondas quebrarem lá fora, enquanto a dor aumentava novamente. Ela pegou sua bolsa, já arrumada semanas antes, e seguiu para a pequena clínica, seus passos lentos, mas firmes. As enfermeiras a reconheceram instantaneamente e correram para ajudar, guiando-a para um quarto com iluminação quente e vozes suaves. As horas se confundiram em uma mistura de dor, suor, encorajamento sussurrado e pura determinação. E então, em um momento que parecia suspenso, fora do tempo, sua filha entrou no mundo. O primeiro choro foi minúsculo, mas feroz. E quando a enfermeira colocou o bebê em seus braços, Helena sentiu seu coração se abrir de uma forma que fez cada dificuldade, cada noite solitária, cada momento de medo se dissolver em nada. Ela olhou para Bruna, seu cabelo escuro úmido e macio, seus olhos castanhos quentes, piscando com curiosidade silenciosa, e sentiu a certeza mais profunda que já havia conhecido. Esta criança era seu propósito, seu futuro, sua força em forma humana. Ela beijou a testa minúscula, inalando a novidade, e sussurrou promessas que só uma mãe poderia fazer. Naquele pequeno quarto tranquilo, iluminado pela suave luz da manhã, Helena percebeu que não havia perdido tudo no dia em que deixou Daniel. Em vez disso, ela havia encontrado o começo de uma nova vida, uma que ela aprenderia a construir, proteger e valorizar com cada pedaço de seu coração. Os primeiros 3 anos de Bruna se desenrolaram como um longo e gentil nascer do sol, lento e brilhante, e cheio de momentos que Helena desejava poder engarrafar para sempre. A maternidade remodelou seus dias completamente, transformando a pequena cidade costeira em um mundo de rotinas construídas em torno de pequenos passos, risadas suaves e descobertas intermináveis. O apartamento-estúdio deles permaneceu apertado e desgastado, mas estava cheio de calor. Canetinhas espalhadas pela mesa, meias pequenas secando na janela, livros infantis empilhados na mesa de cabeceira. As paredes que antes ecoavam com o silêncio, agora continham o balbuciar de Bruna, seus guinchos de prazer quando ela aprendeu a ficar de pé, seu humming suave quando Helena a embalava para dormir. A exaustão era constante, mas vinha com uma doçura que a fazia parecer significativa, em vez de onerosa. Helena frequentemente acordava antes do nascer do sol, não porque tivesse que trabalhar, mas porque Bruna chutava enquanto dormia e murmurava suavemente, como se estivesse sonhando seu caminho para o dia. Quando Bruna completou 1 ano, ela já mostrava sua própria personalidade. Ela era observadora, com uma inteligência tranquila
que a fazia pausar antes de tocar em coisas novas, como se estivesse estudando-as de todos os ângulos. Quando Helena a levava para a praia nos fins de semana, Bruna se sentava na areia por longos períodos, passando os pequenos dedos pelos grãos, inclinando a cabeça como se estivesse absorvendo alguma sabedoria antiga escondida na brisa do oceano. Outras crianças corriam para a água, gritavam, riam, se empurravam, mas Bruna preferia ficar perto, pressionando a bochecha no joelho da mãe enquanto ouvia as ondas. Os habitantes da cidade a adoravam. Os clientes regulares do café, onde Helena às vezes trabalhava, davam-lhe pedaços de frutas frescas ou faziam pequenos rabiscos em guardanapos para fazê-la sorrir. Até estranhos paravam para elogiar seu cabelo escuro e olhos castanhos profundos, que brilhavam com um calor que convidava ao afeto. Helena observava a filha crescer com um sentimento de admiração ao qual ela nunca se acostumou. Cada novo marco parecia uma vitória. Elas celebravam seu primeiro passo com palmas e risadas na minúscula sala de estar, sua primeira palavra sussurrada na quietude de uma noite tardia, seu primeiro desenho feito com um giz de cera tão gasto que manchava seus dedos. Helena tirava fotos quando podia, não de grandes eventos, mas de pequenos momentos. Bruna alcançando uma flor, Bruna abraçando seu coelho de pelúcia, Bruna dormindo com tinta nas mãos depois de uma tarde bagunçada de criatividade. Esses instantâneos se tornaram os tesouros de Helena, prova física da vida que ela estava construindo. Financeiramente, a vida continuava apertada, mas não era mais assustadora. Depois de notar a rapidez com que Bruna se voltava para materiais de arte, Dona Glória, na loja de arte, começou a deixar Helena levá-la para o estúdio durante as horas lentas. No início, Bruna simplesmente se sentava quieta no chão, rabiscando enquanto a mãe organizava prateleiras ou limpava pincéis. Mas logo os professores notaram o quão quieta ela ficava ao vê-los trabalhar, seus olhos arregalados, seguindo cada movimento enquanto eles misturavam cores ou moldavam argila. Uma tarde, quando um professor lhe ofereceu um pequeno pedaço de argila, Bruna tocou-o com uma seriedade muito além de seus anos e gentilmente pressionou sua pequena mão nele. A marca permaneceu lá, uma pequena impressão que fez os adultos trocarem olhares surpresos. Helena guardou o pedaço de argila em sua bolsa naquela noite, tão orgulhosa como se Bruna tivesse ganhado um prêmio nacional. Aqueles primeiros anos também trouxeram novos amigos, outras mães que moravam por perto, um casal de aposentados que morava no andar de baixo e adorava cuidar de crianças, e até mesmo alguns colegas de trabalho que tratavam Bruna como uma sobrinha. Com eles, Helena aprendeu a lidar com birras, dentição, noites sem dormir e febres inesperadas. Ela aprendeu a ser forte e suave ao mesmo tempo, a proteger Bruna sem sufocá-la e a aceitar ajuda sem se sentir envergonhada por precisar dela. Apesar de tudo, ela nunca se arrependeu de sua decisão de deixar a cidade, nunca desejou ter contado a Daniel a verdade. Em sua mente, o capítulo deles estava encerrado, mas havia noites tranquilas em que as lembranças flutuavam sem serem convidadas. Nessas noites, depois que Bruna adormecia, Helena se pegava olhando pela janela, o luar refletindo em seu cabelo, enquanto se perguntava se Daniel pensava nela. Ela se perguntava se ele havia se casado com a mulher que ele alegou ter encontrado. Ela se perguntava se ele teria querido o filho deles, se ele teria amado a risada suave de Bruna ou a maneira como ela enrugava o nariz quando estava se concentrando. O pensamento sempre doía, agudo e profundo, mas não era mais insuportável.
O tempo havia remodelado seu desgosto em algo abafado, uma dor fraca em vez de uma ferida aberta. O ponto de virada veio quando Bruna tinha 3 anos. Nessa época, ela era uma garotinha curiosa e brilhante que raramente largava a mão da mãe em público, mas havia começado a explorar o mundo com mais confiança em casa. Seu vocabulário cresceu, sua risada ficou mais alta e seus desenhos mais detalhados. Helena sabia que elas estavam prontas para algo novo, algo maior. Quando lhe ofereceram uma posição de assistente em tempo parcial no estúdio de arte, horários estáveis, um salário um pouco melhor e a capacidade de trazer Bruna quando necessário, ela aceitou sem hesitação. Ao entrar no estúdio em seu primeiro dia oficial, com Bruna segurando sua mão e estudando tudo com olhos arregalados, Helena sentiu algo que não sentia há anos: esperança por um futuro que ela não havia planejado, mas que ela estava finalmente pronta para abraçar. Ela não sabia que o destino estava se movendo em direção a ela de outra direção também. Ela não sabia que, 3 anos depois de sair do escritório de um CEO, com dignidade e um coração partido, o mesmo CEO estava prestes a colidir com o mundo dela novamente, de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Por enquanto, porém, naquela pequena cidade costeira cheia de ar do mar e luz do sol, mãe e filha viviam pacificamente, inconscientes de que sua vida tranquila estava à beira de uma tempestade que mudaria tudo. No 4º ano após a partida de Helena, a vida de Daniel Almeida havia se transformado em uma performance polida e cara, que ele entregava perfeitamente ao mundo, mas nunca viveu de verdade por dentro. Seus dias eram definidos por horários apertados, ternos impecáveis, reuniões de negócios que se confundiam e uma imagem pública cuidadosamente mantida. Para o mundo exterior, ele parecia ainda mais bem-sucedido do que antes. O CEO mais jovem na história da empresa, um homem que tinha tudo: poder, riqueza e uma mulher em seu braço que se encaixava perfeitamente no papel de parceira de CEO. Mas se alguém olhasse de perto, notaria algo sutilmente errado na maneira como ele se portava. Seus olhos, antes cheios de fogo e ambição, agora tinham um constante vislumbre de inquietação, como se ele estivesse sempre procurando por algo que não conseguia nomear. Seu relacionamento com Camila havia se estabelecido em um ritmo previsível. Ela era linda, inteligente e sabia exatamente como se comportar nos círculos em que ele operava. Seu cabelo escuro e olhos azuis gelados nunca deixavam de chamar a atenção, e ela navegava por eventos da alta sociedade com graça, sem esforço. No entanto, a conexão deles era vazia. Ele sentia isso quando eles se sentavam um de frente para o outro no jantar. A risada dela muito aguda, os elogios muito ensaiados. Ela amava o estilo de vida, o acesso, as câmeras, tudo o que vinha com estar ligada a Daniel Almeida. Mas ela não o amava. E no fundo, ele sabia que também não a amava. O relacionamento deles era conveniente, esperado, visualmente agradável, mas emocionalmente estéril. Ele às vezes se pegava lembrando da maneira como Helena costumava falar com as mãos, ou como ela ouvia tão atentamente que seu coração se sentia estranhamente cheio depois. Camila não ouvia. Ela esperava a sua vez de falar. O sorriso de Helena havia sido suave e desprotegido. O de Camila era afiado, aperfeiçoado por anos de poses para fotos. Pior ainda, Camila sentia a corrente subterrânea de insatisfação e respondia com sutil pressão, sugerindo noivados, insinuando apartamentos compartilhados, enviando fotos de anéis apenas por diversão. Daniel sempre desviava a conversa, dizendo a si mesmo que simplesmente não estava pronto para o casamento. O que ele não admitia, mesmo em sua própria mente,
era que dentro dele vivia a memória de uma mulher que ele não conseguia esquecer, não importa quanto tempo passasse. A fundação de caridade que Daniel patrocinava anualmente havia se tornado um dos poucos eventos que ele realmente esperava. Isso lhe permitia sair do mundo rígido das expectativas corporativas e entrar em um espaço onde as pessoas buscavam criar mudanças significativas. Apresentar o baile de gala a cada ano lhe dava um senso de propósito, um lembrete de que a vida não era apenas sobre números e lucros. E, no entanto, até mesmo esses eventos haviam começado a parecer monótonos ultimamente, drenados de autenticidade por social climbers e investidores mais interessados em selfies do que em caridade. Camila adorava os bailes de gala porque eles lhe ofereciam um palco perfeito, mas Daniel sentia cada vez mais como se estivesse assistindo a sua própria vida à distância. Nas semanas que antecederam o próximo baile de gala, ele se viu distraído em reuniões, esquecendo compromissos, perdendo o foco durante as apresentações. Seu assistente até perguntou se ele estava se sentindo mal. Mas a verdade era mais complicada. Ele estava assombrado por um estranho vazio que se agarrava a ele como névoa. Às vezes, tarde da noite, ele pensava no momento em que Helena saiu de seu escritório, como ela parecia calma, como o silêncio parecia pesado depois que ela fechou a porta. Ele não entendia por que essa memória ressurgia tão vividamente depois de tantos anos, mas frequentemente se pegava imaginando a vida dela agora. Ela havia seguido em frente? Ela era casada? Ela sequer pensava nele? Ela o odiava? As perguntas o roíam como pequenos dentes invisíveis. Ele nunca contou a Camila sobre Helena. Não porque estivesse escondendo algo intencionalmente, mas porque o assunto parecia muito pessoal, muito real para um relacionamento construído sobre compatibilidade superficial. Camila existia no mundo das apresentações e aparências. Helena pertencia a um mundo mais suave que ele havia tocado uma vez, mas deixou escapar por entre os dedos. Na noite do baile de gala, Daniel vestiu um terno azul marinho sob medida, abotoou suas abotoaduras com movimentos mecânicos e olhou para seu reflexo no espelho. Ele viu um homem que tinha tudo, mas nada em sua expressão refletia satisfação. Camila apareceu atrás dele, ajustando seus brincos, elogiando sua aparência, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eles entraram juntos no salão de baile cintilante, um casal perfeito, ou assim parecia para todos que os cumprimentavam. Mas enquanto Daniel se movia pela multidão, algo parecia diferente este ano. Uma estranha tensão o puxava, como se a própria vida estivesse prendendo a respiração. Ele não conseguia explicar, apenas sentir uma mudança no ar, uma força invisível o atraindo para algo que ele ainda não conseguia ver. Ele cumprimentou convidados, apertou mãos, sorriu quando esperado, mas um desconforto silencioso e persistente o seguia como uma sombra. Camila, muito focada em fotógrafos e conhecidos, não notou sua distração. Daniel não sabia que havia outra pessoa no salão de baile naquela noite, alguém que estilhaçaria o frágil equilíbrio que ele vinha mantendo por anos, alguém que havia levado um pedaço dele embora, no momento em que ela saiu de sua vida, alguém que faria tudo o que ele pensava saber desmoronar em um único bater de coração. Em apenas alguns minutos, seu mundo perfeitamente estruturado se inclinaria, seu passado colidiria com seu presente, e o futuro que ele nunca ousou imaginar começaria a se desenrolar bem diante de seus olhos. O salão de baile cintilava sob lustres dourados, cada cristal capturando a luz como uma estrela cadente. A música fluía pela sala em correntes suaves, misturando-se a risadas suaves,
taças tilintantes e o farfalhar de tecidos caros. Helena entrou com respirações cautelosas e medidas, segurando a mãozinha de Bruna na sua, enquanto a garotinha olhava de olhos arregalados para os arredores brilhantes. Por um momento, Helena sentiu como se tivesse entrado em um mundo ao qual ela não pertencia mais. Um mundo de riqueza e perfeição polida, um mundo cujas bordas ela uma vez roçou, mas nunca entrou de verdade. Seu vestido de crepe marfim simples contrastava fortemente com os vestidos adornados com joias ao seu redor, mas ela manteve a cabeça erguida, determinada a não deixar a insegurança a desestabilizar. O estúdio onde ela trabalhava havia sido convidado a exibir obras de arte criadas por crianças de baixa renda, e Helena ajudara a organizar a exposição. Ela não podia recusar o convite, mesmo que a aterrorizasse. Bruna agarrava-se ao seu lado, o cabelo escuro preso ordenadamente com um pequeno laço, seus olhos castanhos quentes examinando a multidão com a mesma curiosidade cautelosa que Helena costumava ter. Helena ajoelhou-se e alisou um cacho rebelde atrás da orelha da garotinha, sussurrando tranquilidade. «Fique perto de mim, meu amor. Há muitas pessoas aqui». Bruna assentiu timidamente, seus dedos apertando o da mãe. A criança estava acostumada a espaços tranquilos, praias, parques, cantinhos aconchegantes do estúdio de arte, não salas brilhantes cheias de estranhos. Helena beijou sua testa e depois a guiou em direção à seção, onde as obras de arte infantis estavam sendo montadas. Ela tentou se concentrar na tarefa, organizando desenhos e endireitando etiquetas de nomes, enquanto falava educadamente com outros voluntários. No entanto, havia uma estranha pressão crescendo sob suas costelas, uma leve sensação de estar sendo observada. Ela ignorou no início, dizendo a si mesma que estava apenas nervosa. Fazia anos desde que ela havia entrado em uma multidão de elites ricas, e a visão de tantos rostos confiantes e polidos agitava memórias que ela havia lutado para enterrar. Ela lembrou a si mesma que não conhecia ninguém ali, que ninguém a reconheceria, que ela estava segura. Mas o aperto em seu peito permaneceu. Do outro lado do salão de baile, Daniel se movia pela multidão com polidez rígida, apertando mãos, conversando, sorrindo quando esperado. Camila estava pendurada em seu braço, rindo alto, absorvendo a atenção. Mas Daniel não estava totalmente presente. Algo dentro dele parecia estranhamente inquieto, como se o ar tivesse mudado e ele tivesse entrado em um momento que ainda não conseguia ver. Ele parou perto de uma mesa, examinando a sala sem saber o que estava procurando. Seu olhar vagou pela multidão até parar em uma silhueta familiar perto da parede oposta. Helena! O nome o atingiu como um raio. Ele piscou, certo de que estava imaginando, mas ela não desapareceu. Ela estava de costas parcialmente viradas, ajustando obras de arte em um painel de exibição. Seu cabelo loiro, era castanho, loiro no original, caindo suavemente pelas costas. A curva suave de seus ombros, a maneira graciosa como ela se movia, a quietude constante de sua presença. Tudo nela era inconfundível. Seu coração estremeceu e depois martelou com uma força que o deixou quase sem fôlego. Camila notou sua súbita quietude. «Daniel, o que foi?» Ele não respondeu. Não conseguia. Seu olhar estava fixo em Helena, como se ela fosse a única coisa real na sala. E então ele viu a criança. Uma garotinha estava ao lado dela, sua mão minúscula agarrando o vestido de Helena. Ela usava um laço pálido em seu cabelo escuro, e seus olhos castanhos quentes examinavam a multidão com a mesma curiosidade cautelosa que Helena costumava ter. A princípio,
Daniel sentiu apenas confusão. Então, algo no rosto da criança mudou. Algum ângulo de sua expressão, captando a luz na medida certa, revelando uma familiaridade tão aguda que o cortou. A forma de seus olhos, a suavidade de suas feições, a curva delicada de seu nariz, a maneira como ela segurava a boca quando estava incerta. Era como olhar para um espelho de suas próprias fotografias de infância. Sua respiração engatou. Seu aperto no copo que segurava ficou branco nos nós dos dedos. Sua mente disparou através de anos de memórias. A partida repentina de Helena, o silêncio dela, a dor vazia, que nunca o havia deixado completamente. Ele presumiu que ela havia desaparecido porque não queria nada com ele. Ele nunca imaginou outra possibilidade. Nunca imaginou que algo mais, alguém mais, tivesse existido no espaço entre eles. Ele largou o copo, seu pulso rugindo alto em seus ouvidos. Sem responder às perguntas de Camila, ele começou a se mover pela sala, seus passos hesitantes, seu coração batendo contra as costelas, como se estivesse tentando se libertar. A cada passo, a distância entre ele e Helena diminuía, mas o peso da verdade ficava mais pesado. Ele não sabia o que diria. Ele não sabia que explicação poderia oferecer. Ele nem sabia se ela olharia para ele. Mas ele sabia que tinha que alcançá-la. Helena sentiu um movimento atrás dela, uma mudança sutil na atmosfera que fez os minúsculos pelos de seus braços se arrepiarem. Ela se virou pela metade, Bruna pressionada contra sua perna, e sua respiração parou. Daniel estava a poucos metros de distância, olhando para ela com um olhar de descrença tão cru que quase doía ver. Seu rosto havia mudado, mais velho, mais nítido, mais cansado, mas seus olhos eram o mesmo castanho escuro que ela um dia amou o suficiente para perdoar qualquer coisa. Os olhares deles colidiram e por um momento o mundo ao redor deles se dissolveu. Ela congelou, seu coração martelou violentamente, sua garganta se apertou e seu corpo se sentiu dividido entre a vontade de correr e a vontade de desmoronar. Bruna sentiu a tensão e se aproximou ainda mais, agarrando a perna da mãe com as duas mãos. O olhar de Daniel desviou para a criança e Helena viu o exato segundo em que o reconhecimento o atingiu. Seu rosto perdeu a cor, seu maxilar relaxou e a dor, profunda, avassaladora, ondulou por sua expressão. Tudo dentro de Helena se contorceu. Ela havia se preparado para a possibilidade de vê-lo um dia, mas não estava preparada para isso. Para ele testemunhar a filha dela, para ele perceber exatamente o que havia perdido, para a verdade cortá-los como uma lâmina. Daniel abriu a boca, fechou, depois tentou novamente, sua voz falhando. Helena! Ela engoliu em seco, forçando sua respiração a algo estável, lembrando-se de que Bruna estava observando. Sua filha não precisava de medo. Ela precisava de força. Helena colocou uma mão suave no ombro de Bruna e o encarou com o máximo de compostura que conseguiu reunir. Naquele momento carregado, pesado de choque, história e verdades não ditas, toda a sala ao redor deles zumbiu silenciosamente, inconsciente de que duas vidas e o futuro de uma criança pequena estavam prestes a colidir de uma forma que ninguém poderia ter previsto. E Daniel, olhando para a garotinha que se parecia tão dolorosamente com ele, sentiu algo dentro de si rachar-se por completo pela primeira vez em anos. Por um longo momento, Daniel ficou sem palavras, como se as palavras o tivessem abandonado completamente. O barulho do baile de gala diminuiu para um zumbido distante, e tudo o que ele conseguia ouvir era a corrida frenética de seu pulso em seus ouvidos, enquanto olhava para a garotinha,
agarrada protetoramente à perna de Helena. Bruna piscou para ele com cautelosa curiosidade, seus olhos castanhos escuros arregalados e alertas, seus dedinhos se enrolando no tecido do vestido da mãe. Daniel sentiu algo dentro dele se rasgar, não violentamente, mas lenta e dolorosamente, como uma costura que foi forçada por anos e finalmente cedeu. Ele havia imaginado Helena com outra pessoa depois que ela partiu. Imaginou-a sorrindo para outro homem ou construindo uma vida tranquila longe dele. Ele nunca imaginou isso. Uma criança que carregava suas feições tão claramente que a negação era impossível. Helena se moveu ligeiramente, instintivamente, colocando-se um pouco mais à frente de Bruna, e o gesto protetor o atingiu com uma força inesperada. Isso o lembrou de que Helena havia feito tudo sozinha. A gravidez, o parto, as longas noites, os primeiros passos, as primeiras palavras, os marcos que ele nem sabia que havia perdido. Ele engoliu em seco, tentando encontrar palavras que não parecessem superficiais ou fracas. Helena, ele disse novamente, mais suave desta vez, como se dizer o nome dela gentilmente pudesse desfazer os anos entre eles. Sua voz tremeu apesar de seus esforços, e ele viu um vislumbre de emoção nos olhos dela. Cautela, força e algo que ele não conseguia mais ler. Ela se endireitou, levantando o queixo. Daniel, ela respondeu calmamente, seu tom educado, mas distante, o tipo de voz que alguém usa com um estranho em quem não confia. Seu olhar não vacilou, embora ele visse a tensão sutil em sua postura. Ela estava pronta para defender a si mesma e a filha, se necessário, e a percepção apertou sua garganta dolorosamente. Ele desejou poder apagar todos os motivos que ela tinha para ficar tão em guarda diante dele, mas o arrependimento era uma cura inútil para feridas já formadas. Ele olhou para Bruna novamente, seu coração apertando. Ela é... Ele não terminou a frase, não conseguindo proferir as palavras em voz alta. Helena hesitou, olhando para a filha, e nessa hesitação, Daniel sentiu o peso de tudo o que havia perdido pressionando seu peito. Então ela assentiu uma vez, resolutamente, sem dramaticidade ou tremor. Sim, ela disse a voz firme, ela é sua filha. As palavras o atingiram mais forte do que qualquer acusação jamais o faria. Ele sentiu seus joelhos enfraquecerem, e o mundo polido e perfeito que ele havia construído ao seu redor vacilou nas bordas, ameaçando desmoronar completamente. Sua visão embaçou por um momento enquanto ele tentava absorver a verdade. 3 anos. 3 anos inteiros da vida dela se passaram sem que ele soubesse sequer que ela existia. Cada respiração que ele dava parecia superficial, quase dolorosa. Ele se ajoelhou lentamente, sem se importar que as pessoas na sala estivessem começando a observar, sussurrar ou parecer confusas. Seu terno caro, seu status, sua imagem cuidadosamente construída, tudo isso não significava nada agora. Ele se ajoelhou porque era a única maneira de olhar nos olhos de sua filha sem pairar sobre ela como um estranho. Bruna olhou para ele com cautela, seus dedinhos apertando o vestido de Helena. Daniel pigarreou suavemente, tentando firmar sua voz trêmula. Oi, ele disse, falando suavemente como se estivesse se dirigindo à peça de porcelana mais delicada. Meu nome é... Ele parou, porque dizer seu nome de repente parecia inadequado. Eu sou Daniel. Bruna piscou para ele, estudando-o com uma seriedade rara para uma criança de sua idade. Ela não deu um passo à frente, mas também não se escondeu. Seu olhar viajou de seus olhos para suas mãos, para sua expressão, como se estivesse tentando decidir
se ele era seguro. Então ela encostou levemente a bochecha na coxa da mãe, um pequeno gesto que fez o coração de Helena doer e o peito de Daniel apertar ainda mais. Ela não estava rejeitando-o, estava simplesmente tentando entendê-lo, e ele não merecia nem essa graça dela. Ele olhou para Helena, sua voz mal audível. Por que você não me contou? A pergunta não era raivosa, era ferida, desesperada, cheia de uma tristeza que parecia esvaziar suas palavras. Helena inspirou lentamente, reunindo coragem antes de responder. Porque você fez a sua escolha. Ela disse simplesmente, não com amargura, mas com a verdade. Você me disse que encontrou outra pessoa. Você fechou a porta. E eu não queria que minha filha crescesse em um lugar onde ela não era desejada. A lembrança daquele momento o atingiu como um tsunami. A fria certeza em sua própria voz, a maneira como ele havia se convencido de que estava fazendo a coisa certa, embora algo dentro dele se contorcesse no segundo em que ela foi embora. Ele não sabia o que era aquele sentimento na época, mas agora sabia. Tinha sido perda tola e evitável. E agora ele estava olhando para a prova viva do que sua decisão havia lhe custado. Ele pressionou a mão contra a testa, lutando contra a vontade de desmoronar. Eu não sabia, ele sussurrou. Helena, eu juro, eu não sabia. Sua voz falhou, e a crueza nela quebrou algo frágil nela. Ela havia se preparado para enfrentar raiva ou defensiva dele, não essa vulnerabilidade devastadora. Helena olhou para Bruna novamente, alisando o cabelo dela gentilmente. Eu não ia correr atrás de alguém que já tinha ido embora, ela disse com firmeza tranquila. Eu escolhi construir uma vida para ela, uma vida segura, pacífica. Seus olhos encontraram os dele novamente, e ele não viu nenhuma acusação ali, apenas a verdade da experiência dela. Isso doeu ainda mais. Eu posso... Sua voz vacilou. Ele engoliu em seco, piscando rapidamente. Eu posso fazer parte da vida dela? A pergunta pairou entre eles, pesada de medo. Pela primeira vez, Daniel não estava perguntando como CEO ou como o homem confiante que ele sempre apresentava ao mundo. Ele estava perguntando como alguém que percebeu que já havia perdido demais. Helena hesitou, não por despeito, mas por cautela. Por Bruna, por ela mesma, pelo futuro frágil que poderia se formar à frente. Ela o estudou cuidadosamente, procurando sinceridade além da culpa. Ela viu desespero, sim, mas também viu remorso, humildade e um tipo de ternura que nunca havia testemunhado nele antes. Não era uma tentativa de reconquistá-la. Era sobre a criança que estava meio escondida atrás dela. Bruna espiou para eles novamente, seus dedinhos se soltando ligeiramente, seus olhos escuros curiosos, mas não amedrontados. Helena exalou lentamente. Nós vamos conversar, ela disse por fim. Não uma promessa, não uma rejeição, apenas um começo. Daniel fechou os olhos, alívio e coração partido, colidindo dentro dele com força suficiente para fazê-lo cambalear. Quando ele os abriu novamente, olhou para a filha e pela primeira vez em sua vida, seu mundo se alinhou, não em torno de ambição ou poder, mas em torno de uma criança pequena com olhos castanhos quentes que não tinha ideia de quão completamente ela o havia acabado de mudar. Nos dias que se seguiram ao baile de gala, a vida se tornou um cuidadoso equilíbrio de incerteza, esperança e passos lentos e hesitantes em direção a algo que nem Helena nem Daniel esperavam. O encontro havia deixado o ar entre eles carregado de perguntas, não respondidas, delicadas e emocionalmente pesadas, mas também agitou algo novo.
a possibilidade de reescrever sua história, não como amantes tropeçando em um desgosto, mas como dois pais tentando construir uma ponte para uma garotinha que nunca pediu o caos que a criou. A Helena se pegou revivendo o momento da revelação repetidamente, não porque quisesse reabrir velhas feridas, mas porque ver a reação crua de Daniel a havia abalado. Ela esperava fria confusão ou raiva defensiva, mas o que ela viu foi devastação que parecia atingir seus ossos. Era o olhar de um homem que havia sido confrontado com o custo de suas escolhas passadas e percebeu tarde demais o quão imenso esse custo realmente era. Bruna, jovem como era, sentiu que algo havia mudado. Ela ficou mais vigilante, estudando o rosto da mãe, quando pensava que Helena não estava olhando, fazendo menos perguntas do que o esperado para uma criança que encontrava alguém que parecia tão intensamente interessado nela. Ela permaneceu próxima, ancorada pela familiaridade da presença da mãe, mas não demonstrou medo. Ela simplesmente absorveu o mundo daquela forma quieta e pensativa que sempre teve, armazenando peças em sua mente como fragmentos de um quebra-cabeça que ela montaria quando estivesse pronta. Helena encontrou conforto nisso, mesmo quando suas próprias emoções se emaranhavam dolorosamente. Daniel, por sua vez, lutava para navegar em uma vida que de repente parecia insuportavelmente vazia, sem um lugar para Bruna nela ainda. Ele voltou para casa do baile de gala com Camila, exigindo explicações que ele se recusou a dar, e pela manhã, o relacionamento deles havia rachado irremediavelmente. Ela sentiu a mudança instantaneamente. Uma mulher como ela sempre sabia quando não era mais o centro da atenção de alguém. E ela saiu de sua cobertura em uma tempestade de indignação e descrença. Daniel não a impediu. Pela primeira vez, ele entendeu a diferença entre perder algo conveniente e perceber que havia perdido algo insubstituível. Ele passava as noites olhando para o teto, sem dormir e assombrado pelo pensamento de uma criança que havia dado seus primeiros passos sem ele, dito sua primeira palavra sem ele, rido e chorado e gemido sob os cuidados de uma mulher que ele havia afastado. A culpa era sufocante, mas mais profunda ainda era a saudade, um desejo tão feroz que o deixava sem fôlego. Ele queria conhecê-la. Ele precisava conhecê-la, não por obrigação, mas por um amor crescente que ele ainda não sabia como sustentar. Helena levou 3 dias para responder a sua mensagem, um pedido de desculpas sincero e trêmulo em que cada frase parecia esculpida em arrependimento. Ela não respondeu imediatamente porque precisava de tempo para entender o que era melhor para Bruna, não o que parecia mais fácil para seu próprio coração. Quando ela finalmente concordou em se encontrar em um parque tranquilo, com vista para a orla, ela chegou cedo, a mãozinha de Bruna enrolada firmemente na sua. A garotinha usava seu suéter pálido favorito e apertava seu coelho de pelúcia contra o peito, olhando para cima de vez em quando, como se estivesse verificando se a mãe tinha certeza sobre este encontro. Helena ajoelhou-se ao lado dela, acariciando sua bochecha gentilmente, sussurrando que nunca deixaria nada de ruim acontecer. Bruna assentiu, confiando nela completamente. Quando Daniel chegou, ele parecia diferente, menos polido, menos invencível, mais humano. O vento bagunçava seu cabelo escuro, seus olhos continham uma profundidade de emoção que ele não conseguia esconder, e seus passos vacilaram ligeiramente quando ele viu Bruna. Ele se aproximou lentamente, cuidadoso para não sobrecarregá-la, e se ajoelhou a uma distância respeitosa. O momento se estendeu silenciosamente entre eles,
seu olhar suavizando enquanto Bruna o encarava com curiosidade sombria. Ele não tentou tocá-la, não forçou um sorriso ou tentou alcançá-la. Ele simplesmente falou com uma voz gentil e firme que parecia vibrar com sinceridade. Oi, Bruna. Eu estou feliz que você veio. Bruna inclinou a cabeça e o considerou da mesma forma que considerava conchas na praia, antes de decidir quais pegar. Helena observou a interação com o coração na garganta, maravilhada com o quão cuidado Daniel dedicava a uma única saudação. Finalmente, Bruna deu meio passo à frente, não por confiança, mas por abertura, e estendeu seu coelho de pelúcia para ele ver. Ele piscou, atordoado com o gesto, e assentiu como se ela tivesse entregue algo precioso a ele. Ela é linda, ele sussurrou, a voz falhando. Bruna recuou para a mãe, mas manteve os olhos nele, avaliando-o silenciosamente. Eles conversaram então, não todos os três juntos no início, mas em camadas lentas. Helena contou a ele sobre a gravidez, o parto, os primeiros anos, as risadas e dificuldades, as noites em que ela ficava acordada, aterrorizada por não ser o suficiente. Daniel ouviu sem interromper, sua expressão mudando de luto para admiração e vergonha, enquanto absorvia cada detalhe de uma vida que ele havia perdido. Quando ele finalmente falou, sua voz estava embargada de emoção. Eu quero conhecê-la. Eu quero ganhar o direito de ser o pai dela, não pedindo perdão, mas me tornando alguém em quem ela possa confiar. Não era uma promessa jogada imprudentemente no ar. Era um voto enraizado na humildade. Nas semanas seguintes, os encontros deles continuaram. Às vezes, Daniel se juntava a eles no parque, às vezes no estúdio de arte, às vezes para curtas caminhadas ao longo da costa, onde Bruna colecionava conchas minúsculas e discretamente escorregava a mão na dele quando pensava que ele não estava prestando atenção. Com cada pequeno momento, a presença de Daniel se tornou menos estranha, e Bruna começou a tratá-lo não como um estranho, mas como alguém familiar, alguém seguro o suficiente para compartilhar pedaços de seu mundo. À medida que ela ficava confortável, Helena começou a notar algo que não esperava. Daniel não estava pressionando por uma reconciliação romântica. Ele não estava tentando recuperar um relacionamento perdido ou varrê-la de volta para sua vida. Ele estava focado inteiramente em Bruna, em aprender suas comidas favoritas, suas rotinas de dormir, as histórias que acalmavam seus medos, os jogos que a faziam rir incontrolavelmente. Vê-los juntos amoleceu Helena de maneiras que ela não antecipou, despertando sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. Mas ela não agiu de acordo com eles, ainda não até que a confiança fosse reconstruída lentamente, deliberadamente, da maneira como as fundações fortes sempre são. No dia em que Bruna adormeceu nos braços de Daniel pela primeira vez, sua cabecinha descansando em seu ombro, sua respiração suave e uniforme, Helena sentiu algo mudar permanentemente. Ele olhou para ela com olhos que brilhavam, oprimido pelo peso de ser escolhido, verdadeiramente escolhido, por uma criança que tinha todos os motivos para hesitar. Helena sentou-se ao lado dele, o silêncio fluindo confortavelmente entre eles, enquanto o vento agitava as árvores e as ondas murmuravam contra a costa. Naquele momento, ela percebeu algo simples e profundo. Ela não via mais o homem que a havia afastado. Ela via um pai aprendendo a amar com todo o coração, um homem humilhado pela perda e transformado pelas mãos frágeis, agora enroladas contra o peito dele. O futuro deles era incerto, ainda não definido por rótulos ou compromissos. Mas estava aberto de uma forma que continha calor em vez de dor,
esperança em vez de medo. E enquanto Bruna dormia pacificamente entre eles, Helena sentiu pela primeira vez em anos que não estava mais à beira de uma tempestade. Ela estava no começo de algo novo, lento, frágil, bonito, e ela não tinha mais medo de entrar nisso.